voz possa chegar ao teu coração e que o Senhor quer se revelar para você hoje, nesta noite, amém? Glória a Deus. Nós estamos diante de uma palavra muito interessante, irmão, de dois homens que saíram fora da obediência. Nós vamos ver que quando aqueles homens ali, eles souberam da notícia que Jesus estava sendo crucificado. Então a esperança deles era Jesus. Qual é a tua esperança, irmão? A minha esperança é Jesus. A minha esperança é chegar na glória. A minha esperança é andar com Jesus. Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A minha esperança é Jesus. Glória a Deus. A minha e a tua esperança é Jesus. Então aqueles homens que estavam ali, quando eles souberam da notícia, eu imagino quando você souber uma notícia que alguém morreu, você começa a chorar, você se desespera. Mas eles não choraram, eles saíram da desobediência, eles saíram da onde não era para eles terem saído. E mundo da igreja, nós saímos do lugar que nós estamos em busca de algo que se for errado, porque nós não vamos conseguir que saímos antes do tempo. Nós temos que esperar o tempo certo e a hora certa para que possa chegar a bênção de Deus até a nossa vida. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que esses dois homens saíram discutindo no caminho de Emaús, aonde estava uns 11 quilômetros de distância. Eles saíram ali. E quando Jesus me ensinou, saia desta cidade de Jerusalém, ele fez uma proposta, nós vamos ver o versículo lá na frente, que ele me ensinou: saia desta cidade de Jerusalém, até que do alto você já chegue de poder, irmão. Às vezes, nós vamos ver pessoas que não têm caminho certo, todo caminho para ele é bom. Tem pessoas que precisam conhecer o caminho que eles estão andando. E esses dois homens eles saíram discutindo, no caminho de Emaús, no ramal, no Logeno, que era a distância de 11 quilômetros, e que eles lá começaram a discutir, falar a respeito de Jesus, de tudo que tinha acontecido naquele lugar, que a única esperança deles estava em Jesus, porque eles sabiam que era um profeta e que tinha uma palavra de autoridade diante de Deus e diante do povo. Aonde está a tua esperança? Tu está esperando quem? Confia em quem? E quando Jesus aparece para aqueles homens, Jesus faz uma pergunta: por que vocês estão discutindo? Outra vez nós discutimos a respeito de algo que nós não sabemos significar. Por que nós estamos discutindo? Tem pessoas que saem de um lugar para o outro para ver se vai dar certo e dar pior. Tem pessoas que saem da igreja porque está na igreja melhor, ele vai receber bênção. Eu quero te dizer que a bênção vai aonde tu está. A irmã estava lendo a palavra aqui agora: as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. Então não preciso nós estar correndo atrás de bênção, preciso nós se colocar na posição da bênção para que ele nós possa alcançar a bênção. Tem pessoas que falam lá atrás, porque nós negócio perto, vai lançar o fogo dela. O Deus do fogo vai descer onde você estiver, se você estiver na presença de Deus. Aonde você estiver, irmão, se você tiver comunhão com Deus, o fogo é você. Você está debaixo da glória, o sonho e o poder de Deus. Mas se você não tiver, você vai em qualquer lugar do mundo. Você não vai conseguir encontrar a presença do Senhor se você não estiver na obediência. A primeira coisa que você vai ver é a obediência. Para poder receber algo de Deus, precisa estar em obediência. E quando Jesus aparece para ele, e eles estavam discutindo, fazendo uma pergunta para o outro, e ele disse: e agora o que será de nós? A nossa esperança era Jesus. E agora? E eles saíram, imagina, eles tomaram a decisão, eles dois, porque até que a minha decisão e a tua decisão são mais do mesmo. Agora, quando nós vamos, o problema é nosso. A decisão é minha e sua. Quando eu decido sair da igreja para ir para outra, atrás de algo que eu não recebo, o problema é Deus. Deus não mandou nós sair ficar correndo atrás de bênção. Deus mandou nós ir atrás dele para poder alcançar a bênção. Tem pessoas que saem atrás de bênção. Ele disse lá no livro do Deuteronômio 28, ele disse: se nós tivermos cuidado de guardar todo esse mandamento que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus, toda essa bênção verão sobre mim e nunca alcançarão. Quando eu tiver cuidado de guardar a palavra de Deus, irmão. Agora, se eu não guardo a palavra, eu não vou correr atrás de bênção, porque eu não vou receber a bênção, porque eu não guardei, eu não pratiquei, eu não me alimentei com a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que o próprio Jesus se aproxima e pergunta por que eles estavam discutindo. E ele fala para Jesus: só você não sabe o que está acontecendo.
acontecendo nesta cidade? Só você não sabe o que aconteceu. A nossa esperança, eu imagino, nós estávamos esperando Jesus, mas aconteceu isso agora. Mas Jesus, a palavra dele disse que 3 dias eles ressuscitarão, né? Com 3 dias ele estava de pé, com 3 dias ele estava caminhando. É verdade que ele ficava, que Jesus se aproximou e começou a andar com ele. Ei, Jesus quer se andar contigo, ele quer andar contigo, ele quer andar com nós. Jesus está perguntando, ele vai ocupar o primeiro lugar no meu e no teu coração, para que ele possa caminhar com nós. Jesus se aproxima ali, aqueles homens vai andando com ele, mas ele não conseguia revelar quem era Jesus, ele não via quem era. Eu e você precisamos reconhecer a voz do Senhor Jesus. Quando da vez Jesus fala com nós, nós não reconhecemos a voz do Senhor, porque para conhecer a voz de Deus precisa ter a presença do Espírito Santo. Se eu não tiver a presença do Espírito Santo, eu não vou reconhecer a voz do Senhor Jesus. E quando ele se aproxima, eles começam andando. E aí você está vendo que ele estava tão interessado em chegar nesse lugar que ele estava, que ele não olhava para Jesus, mas ele viu falando, eles discutindo, ele perguntando por quê. Jesus não queria dizer sou eu, mas Jesus queria que ele reconhecesse. Mas a palavra diz que ele estava como se estivesse fechado. Então tem a palavra de Mateus que diz: primeiro tira o cisco que está no teu olho para poder olhar o outro. Eu imagino que ele estava com os olhos fechados para não conhecer Jesus. Por que ele não conheceu Jesus? Porque ele saiu do lugar onde Jesus disse: fica aqui que daqui a 3 dias eu estarei de volta. Às vezes o caminhar está bem pertinho de chegar nesta igreja e também nós queremos ir para outra igreja para receber uma bênção lá. Eu quero dizer que Deus está em todo lugar, irmão. Ele não está aqui, ele está em todo lugar. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 3, ele diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando o bem e o mal. Se tu estiver fazendo bem, a glória vai descer sobre a minha vida e sobre a tua vida, aleluia. E quando eles vão andando, eles começam andando, conversando com Jesus. Imagina 11 quilômetros, 11 quilômetros é quase como a Maria, né? Por aí, ou mais um pouquinho. E Jesus ali, querendo se revelar para ele, eu imagino o coração do Senhor, querendo se revelar para que ele reconhecesse que Jesus estava vivo. Nós vamos ver que teve uma mulher sempre inteligente. De madrugada ela levantaram e saiu ali no rumo do sepulcro para ver se Jesus estava lá. Quando chegaram, Jesus não estava, mas elas tiveram uma visão dos anjos que dizem: Jesus não está aqui, ele está vivo. Eu quero dizer: Jesus está vivo, ele está te vendo nesse momento. Aleluia. Só glorifica a Deus, glorifique, porque Jesus está vivo, ele cuida de você. Se não fosse ele, nós não chegaria até o trono da graça diante de Deus, porque se eu sou o caminho, se eu estiver nesse caminho, eu creio que eu vou chegar lá. Interessante que aquela mulher saiu de madrugada. E a mulher sempre tem mais coragem que o outro. Desculpa que o outro está falando, tem que ser dito, na verdade tem que falar. Ela saiu de madrugada. Que eles vão voltar atrás de quem? Voltar atrás dos homens para dizer que Jesus não estava lá. Mas eles não acreditaram. Mas ela saiu de madrugada, calatinha. Quando chegaram lá, Jesus não estava lá. Jesus estava. Jesus tinha ressuscitado. Jesus quer estar contigo, irmão. Jesus quer estar do lado. Jesus quer resolver o teu problema. É só Ele, somente Ele que vai ter o teu problema. Mas se aqueles dois homens não acreditarem, tem pessoas que vai dar o comando, ele não vem. Como eu falei agora, tem pessoas que, se ele não estiver dando certo, aí todo caminho acabou. Mas eu e você que somos certos de Deus, tem que ter o caminho certo, que é Jesus, é a palavra de Deus, aleluia. Nós temos que ter o caminho certo, nós não temos que estar em todos os caminhos e nem seguir por Deus, mas nós temos que estar somente no caminho e seguir Deus que está sobre todas as coisas. E quando Jesus vai andando com ele, eles vão chegando de pé, eles vão chegando perto, e o dia vai se passando, e vai chegando perto, na outra, depois que passa o dia, você vê que não vai de trabalho, às vezes chegando às 3 horas, 4 horas, 5 horas, e Jesus disse: ele não vai me conhecer. Ele não vai me conhecer, Jesus, do lado dele. A vez Jesus está do teu lado.
mas tu não está vendo ninguém. Porque para ver Jesus precisa ter uma vida santa, precisa ter a presença do Espírito Santo, aquilo que sai de dentro, está cheio, porque eu e você somos o templo do Espírito Santo de Deus. E só vamos reconhecer as coisas de Deus se tiver o próprio Espírito de Deus. Se não tiver o próprio Espírito, não conhece. É por isso que muitos vão ficar, porque não tem revelação do Todo-Poderoso. Nesse último dia nós precisamos da revelação de Deus. Nesse último dia nós precisamos estar cheios da presença do Espírito de Deus. Precisamos estar cheios da palavra. Precisamos estar cheios de poder, cheios de autoridade da parte do Senhor. Para que quando Jesus estiver perto de mim, perto de você, nós sabemos com quem nós estamos. A Bíblia diz: peça espírito de sabedoria e revelação, para que você não seja enganado, mas para que você venha conhecer a verdade. A verdade de Jesus. Por que é a verdade de Jesus? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar para ele se não caminhar com ele. E você não chegar caminhando com Jesus, você não vai chegar perto do trono da graça. Adiante de Deus. Irmão, e onde foi que eles conheceram Jesus? A primeira coisa que Jesus, ele não comia nada sem consagrar. Tudo que ele ia fazer, ele ia apresentar, ele ia consagrar. Jesus, ele ia abençoar. Nós vamos ver que ele chega na cidade, onde ele estava indo na rua, às 11 quilômetros, e a palavra de Deus vai dizer que eles iam ali, bem perto, já chegando mais à noite. Ele chega na casa, Jesus não falou nada, mas ele tem intenção dos dois homens que estavam falando com ele. Jesus estava vendo a minha e a tua intenção. Ele está vendo o nosso pensamento, o nosso comportamento diante dele. Ele está esperando uma atitude minha e uma atitude tua, para que ele venha se revelar para nós verdadeiramente. Porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não conhecem Jesus, aleluia. Porque aqueles homens andavam com Jesus, estiveram com Jesus, mas na hora que Jesus se aproximou, não reconheceram quem é Jesus. E eu e você precisamos reconhecer quem é Jesus. E Jesus ficou ali esperando a atenção, o que aqueles homens iam falar para ele. E já estava chegando a me fazer, que já estava chegando a noite. E eles chegaram na casa, e Jesus fez, a palavra vai dizer que Jesus fez como se fosse lá na frente. Olha aqui como Jesus fala. Às vezes ele está esperando eu e você uma oportunidade para adorar a Ele, uma oportunidade para se humilhar diante dele, uma oportunidade para pedir misericórdia para Ele. E eles chegaram ali naquela casa, imagina que já estava chegando a noite, e Jesus disse: eu vou para frente. Olha a intenção dele, ele disse: não, fica aqui com nós, porque a noite já está chegando. Porque ele sabia que aquele homem que estava com ele tinha uma palavra maravilhosa. Era Jesus que estava falando. Quantos aqui já ouviram a voz de Deus? Não, quando você ouve a voz de Deus, é sobrenatural. Quando nós ouvimos a voz de Deus, está batendo no nosso coração. É uma alegria tão grande quando você ouve a voz de Deus falando no meu ouvido. Mas quando as pessoas que estão neste momento me ouvindo, que precisam ouvir a voz de Deus. Precisam ouvir a voz de Deus. Estão neste momento de vida. Jesus quer se revelar para você dentro do coração. Será que é eu? É você dentro do que se revela. É você dentro que quer se revelar. Será que é eu? É você dentro. Jesus vai dar uma oportunidade para mim e para você durante esses 24 dias de volta, para a gente viver no final do 2023, na verdade. Ele ainda tem uma oportunidade para mim e para você. Ainda há muito tempo para o Senhor durante esses 25 dias que faltam para se terminar esse ano. E neste ano, o Senhor quer fazer sobrenatural na minha vida e na tua vida. Ele só quer que nós obedeça e ouve a voz dele e entenda o que ele tem para nós. A gente vai passar de meio, o mundo todinho, vou falar.
Eu vou falar o ano todinho. O ano todinho, você vem para a igreja aqui. Você ainda não conseguiu ouvir a voz de Deus. Você não conseguiu se colocar para ser cheio da presença do Senhor. Ainda você precisa ser cheio da presença. Não ser como aqueles dois homens, não reconhecer Jesus. Você precisa reconhecer Jesus e você precisa saber com quem você está andando. Com quem nós estamos andando nesses últimos dias? Jesus está sentindo falta de pessoas para ele encostar nele. E nós não estamos sentindo falta da presença de Jesus na nossa vida. E nós vamos ver qual foi a resposta daqueles homens para Jesus. E a resposta que Jesus trouxe para ele naquele momento. A vez nós saímos diante da presença do Senhor e deixamos de receber o que Deus tem para nos entregar. Quando ele chega naquela casa, naquele momento, quando ele disse assim: torne aqui com nós, porque já está chegando a noite. Eu imagino ele vai dizer: é muito perigoso vocês sozinhos, né? Aí Jesus fica ali. Nós vamos ver onde Jesus se revelou para eles. Preste atenção na palavra que você está fazendo na palavra. Eu não tenho culpa. Você vai fazer igual fez o ano dele. Não sentiu a presença de Deus. Deus não falou no teu ouvido. Você não sentiu a manifestação do poder, da glória do Senhor na tua vida. Quando ele disse: dorme aqui, ele disse: tá bom, vou dormir. Ele disse: nós vamos ser viajantes. Jesus pode servir. Quando ele ser viajante, Jesus disse: agora ninguém vai tocar enquanto eu não consagrar, enquanto eu não abençoar este pão. Você imagina o momento em que aquele pessoal estava andando, eu imagino que eles estavam com fome, mas Jesus não estava interessado na fome, Jesus estava interessado em se revelar para aqueles homens que estavam ali. E quando eles colocaram o pão na mesa, a Bíblia vai dizer que Jesus pegou o pão e abençoou. Quando Jesus abençoou o pão, a Bíblia vai dizer que os olhos deles se abriram, aleluia. Quando os olhos deles se abriram, eles reconheceram que era Jesus que estava com ele, aleluia. E você não está reconhecendo que Jesus e quem está contigo nesta noite, aleluia. Então vamos ver que os olhos deles se abriram, eles disseram a Jesus que estava com ele. Como nós não podemos reconhecer Jesus, como nós temos nosso coração, quando ele falava da palavra, aleluia. Quando vai ter Jesus fala com você, você não dá nem atenção para a palavra que está sendo ouvida, está sendo pregada. E ele disse: era Jesus que estava vindo com nós durante esses 11 quilômetros que estava, e nós não podemos reconhecer que era Jesus durante esse ano todo que nós estamos na igreja. Tem pregação toda semana, mas nem você está preparado para ouvir a voz de Deus, aleluia. Cuidado, Jesus vir. Cuidado, Jesus vir. Eu imagino que ele no desespero dele. A Bíblia diz que quando Jesus abençoou, os olhos dele se abriram. Quando os olhos dele se abriram, eles reconheceram que era Jesus. Jesus fez o quê? Desapareceu. E o que eles fizeram? Eles pegaram e voltaram para o lugar onde era para ele estar. Quando vai ver, nós precisamos voltar para o lugar que nós estávamos, para que nós pudéssemos ouvir e sentir a presença e reconhecer quem é Jesus na nossa vida. Jesus desaparece. E ele, no outro dia cedo, eu imagino que foi no mesmo dia, eles pegaram e voltaram para trás. E foram para dizer tudo o que tinha acontecido. Infelizmente, para conhecer Jesus precisa ter os olhos espirituais. Para conhecer Jesus precisa ter uma vida
voltar. Para conhecer Jesus, precisa ter o Espírito de Deus. Infelizmente, ele não tinha andado com Jesus durante 3 anos, mas no momento que Jesus aparece, ele não conhece ele. Ele soube 10 anos na igreja, mas ainda não conhece o Senhor Jesus. Quem conhece Jesus é o Jesus. Quem conhece Jesus faz a vontade dele. Quem conhece Jesus chama ele para andar com ele. Fala, Senhor, eu não quero estar sozinho. Eu quero te conte comigo. Porque eu sei que tu és a solução da minha salvação. Porque ele disse que sem ele nós não chegamos lá. O que aconteceu com ele? Disse? Ele voltaram. E voltaram para o lugar que ele podia estar. Eu e você precisamos estar no lugar certo, fazendo as coisas certas diante de Deus. Não só estar aqui dentro, mas se esteja aqui dentro, para que esteja cheio. A igreja está cheia, mas o vaso está vazio. Precisamos estar cheios da presença do Senhor. A igreja pode estar cheia, mas o vaso está vazio. E Jesus ele disse: eu quero preencher esse vazio. Eu vim para preencher o vazio daqueles 2 homens que eu nem conhecia. E nesta noite ele está falando para você: eu quero me revelar para você, eu quero andar com você, eu quero que você me conheça, eu quero estar contigo, até o dia que vai chegar diante do trono do meu Pai. É isso que ele quer de nós. É que nós venhamos reconhecer quem é ele. Não por nós estar dentro da igreja, a igreja cheia, mas os vasos estão vazios. O vaso precisa estar cheio. O vaso precisa ter a presença de Deus. E nós vamos ver no versículo 49. A palavra do Senhor diz: para mim e para você, que as promessas do Senhor vai se cumprir na minha e na tua vida. Aleluia. Deus foi mais providente. Ele disse: não saia da cidade de Jerusalém até que o alto não seja cheio de poder. Essa promessa vai se cumprir na minha e na tua vida. Se nós estivermos com a palavra de Deus, mas não como aqueles homens que saíram do gabinete. Ele fica na cidade, fica neste lugar, que daqui a 3 dias estou de volta. E eu cheguei você e ganhei o espírito da minha presença. Fica de pé em nome de Jesus.